Olá, seja bem-vindo à Conexão. No dia 11 de julho foi aprovada a reforma trabalhista pelo Senado. Todo o processo de formulação e aprovação da reforma foi cercado de polêmicas. A oposição ao governo defende que as mudanças serão um retrocesso e vão aumentar a exploração do trabalhador, principalmente por causa dos acordos permitidos entre patrões e empregados. A partir de agora, eles terão valor legal. É o chamado acordado sobre legislado. Para entendermos melhor o que de fato vai ser modificado para o trabalhador brasileiro, nós conversamos agora com Ivandique Rodrigues, que é consultor jurídico e também professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Tudo bem, Ivandique? Olá, Eliana. Obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Tá bom, o prazer é nosso. Vamos prestar esse serviço, né? Trazendo os principais pontos. A aprovação da reforma trabalhista, ela modifica aí mais de 100 pontos da nossa consolidação das leis do trabalho, a CLT. E uma das modificações mais polêmicas foi em relação ao trabalho intermitente. Qual é a novidade, Ivandique, em relação a isso? Bom, o trabalho intermitente era uma categoria jurídica que até então não era prevista no direito do trabalho, né? Onde se prevê a possibilidade de que essa jornada seja alternada entre momentos de prestação de serviço e momentos de não prestação de serviços. Como é que isso funciona na prática? Empregados e empregadores poderão contratar a prestação de algumas horas de serviço no dia. Então, em vez de contratar a jornada mínima, né, que seria aí até 6 horas num período de trabalho parcial ou de 8 horas numa modalidade de trabalho integral, agora eu posso efetuar a contratação conforme a minha demanda por hora. Então, contrato 1 hora de trabalho, 2 horas de trabalho, num dia específico em que eu precise da prestação desses serviços. Na verdade, isso já até acontecia informalmente, não é? Isso, existia essa possibilidade de ser feita de maneira informal, mas o ônus para o empregador era muito grande, porque numa eventual reclamação trabalhista, o empregado faria a prova da prestação do serviço e o juiz do trabalho poderia declarar a ocorrência desse vínculo, fazendo incidir todas as verbas de natureza salarial e os seus reflexos em horas extras, férias. Isso não deixa a pessoa disponível para, enfim, receber propostas de empresas? No caso, trabalhador, eu pergunto. Claro. O trabalho intermitente ele é uma modalidade de trabalho bastante precária, né? O trabalhador tendo a oportunidade de ser contratado para qualquer outra modalidade de trabalho que lhe dê mais estabilidade, com certeza optará por um outro tipo de contratação. A ideia do trabalho intermitente é você atender determinados tipos de demanda que antes eram atendidas com a utilização de mão de obra temporária ou com terceirização, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na hipótese de um restaurante que tem os seus movimentos maiores registrados ao final de semana. Em vez de contratar um garçom que ficaria ocioso ao longo da semana só para poder contar com essa mão de obra no final de semana, agora ele pode contratar o garçom para trabalhar exclusivamente no final de semana, sendo que durante a semana não haverá prestação de serviços. E a remuneração dele será proporcional à quantidade de tempo trabalhada, né? Então ele recebe única e exclusivamente por aquele tempo que ele trabalhou. Tá bom, vamos falar agora da questão do home office, né? Vai trazer, no caso, mais tranquilidade ou garantias para quem trabalha nesse esquema? Sem sombra de dúvidas, né? O home office, ou teletrabalho, como a gente usa no jargão técnico, ganhou uma primeira regulamentação na CLT, lá num parágrafo que foi adicionado ao artigo 4º, e agora ela tem todo um capítulo inteiro dentro da CLT para tratar do teletrabalho a partir do artigo 75A.
essa modalidade de trabalho, que é uma modalidade crescente, representa uma boa composição entre capital-trabalho, no sentido de que os trabalhadores estarão no seu ambiente doméstico, mais próximos da família, sofrendo menos com as intempéries da questão urbana, no que diz respeito a deslocamento, segurança, etc. Mas, por outro lado, também a empresa tem que exercer um controle mais efetivo sobre o trabalho desenvolvido por esse empregado. Todos esses termos do teletrabalho, eles deverão ser dispostos no contrato de trabalho, inclusive questões relativas a uso de equipamentos, despesa com internet, despesa com telefone, com locomoção, etc. Todas elas devem estar muito bem ajustadas no contrato de trabalho, para que, numa eventual lide perante a Justiça do Trabalho, o juiz possa apreciar isso de maneira mais tranquila, né? A CLT, ela dá essa liberdade de negociação ao empregado e ao empregador para organizarem a forma de prestação de serviço, a remuneração, e o juiz do trabalho caberá tão somente interpretar se o contrato de trabalho foi cumprido ou não. Bom, agora uma outra questão. O acordado sobre legislado, ele vale para qualquer situação ou há exceções? Não, há diversas exceções. Na verdade, o acordado sobre o legislado, ele passa a valer mais para as questões relativas à jornada de trabalho e parcelamento de férias, banco de horas, enfim, é mais, digamos, vinculado às questões ligadas ao tempo no trabalho, né? Então, antes, as modalidades de jornada eram super rígidas e só podiam ser alteradas através de acordo ou convenção coletivos firmada entre as empresas e os sindicatos. Agora é possível que esse acordo seja feito entre patrões e empregados, até mesmo no que diz respeito ao próprio controle da jornada, né? A CLT estabelecia a obrigatoriedade das empresas com mais de 10 funcionários que efetuassem o controle da jornada de alguma maneira, sendo que, se esse controle não fosse realizado, no momento em que o trabalhador reclamasse horas extras na Justiça do Trabalho, a condenação do empregador era praticamente certa. Agora é possível acordar, por exemplo, se haverá controle ou não de jornada relativa àquela determinada função. Mas Desculpa, conclua, depois eu pergunto. Tá. E dispensar-se ou não desse controle. Outra circunstância seria o banco de horas, que é uma modalidade onde o patrão evita o pagamento das horas extras quando há prestação de serviço extraordinário, mediante registro dessas horas para que elas sejam gozadas como folga num outro momento. Mas a jornada não pode passar das 10 horas. Ela pode passar das 10 horas quando for contratada na modalidade 12/36. Inclusive, esse era um dos pontos aí, um dos pontos que o Senado deveria ter alterado, né, que entendeu como prejudicial, mas que acabou passando aí incólume na reforma e talvez seja o objeto da medida provisória que o Temer havia prometido. Nesse tipo de jornada, o trabalhador trabalha 12 horas seguidas, em regime de plantão, e descansa 36 horas, voltando a trabalhar mais 12 horas após essas 36 horas de descanso. Então, essa seria uma hipótese que o trabalho ultrapassaria as 10 horas. Ivandique, rapidamente, conta qual é a principal novidade para as gestantes. Bom, não é uma novidade boa, como nós esperávamos, né? A gestante, ela tinha... havia uma lei agora de 2016, ano passado, que proibia terminantemente o trabalho das gestantes em ambientes perigosos e insalubres, né? Ou seja, expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos que pudessem causar risco à saúde e à vida. Agora, a legislação permite que essa gestante possa trabalhar em ambiente insalubre, desde que autorizada pelo médico, né? Então, o médico da empresa faria uma análise da situação e diria se ela estaria apta ou não para trabalhar nesse ambiente insalubre, mesmo na condição de gestante ou de lactante.
Bom, Ivandique, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, mas acho que a gente conseguiu deixar aqui já algumas dicas. A recomendação é que realmente o trabalhador firme, enfim, uma relação maior com seu sindicato, né? E procure se informar nos canais oficiais, não é isso? Ivandique. Perdemos contato. Ô, Ivandique. O ponto agora é... Muito obrigada pela sua participação. Nós perdemos o sinal com ele, caiu um pouco a qualidade. Eu quero agradecer a você de casa também, enfim, pela companhia aqui no Conexão, e daqui a pouco a gente volta com um programa para falar sobre os riscos da radiação UV no inverno. Nessa época mais fria, também é preciso cuidar da pele. Até já!